Boa noite, querida igreja. Não sei como você chegou aqui, mas este é o convite para você nessa noite. Vinde, cantemos e adoremos ao Senhor. Abra a vida para adoração, abra o seu coração para adoração. Esqueça um pouquinho tudo o que você passou ou o que virá amanhã e aproveite este momento de comunhão com a igreja para adoração. Exalte e adore ao Senhor. Não que a adoração necessariamente tenha que ser somente enquanto estamos aqui na igreja. Não é assim. A adoração tem que ser um estilo de vida do Filho de Deus. Em tudo ele adora ao Senhor. Mas aproveite este momento de comunhão com o povo de Deus e adore ao nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 148 para fazermos a leitura de todo este salmo. Salmo de número 148. Este salmo também é um convite a adorarmos, a louvarmos ao Senhor, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Salmo 148. Você também pode acompanhar aqui na tela. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos,
Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem-no todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Como eu disse, este é um salmo que nos convida à adoração, convida a louvar ao Senhor. Queridos, o louvor, a adoração deve estar sempre em nossos lábios, em todos os momentos. Louvar o Senhor deve ser prioridade em nossa vida. Nós temos que tratar isso com algo muito importante ou de suma importância, o louvor ao nosso Deus. E este salmo, o salmista aqui, ele diz que tudo o que Deus criou, toda a criação louva ao Senhor. Até aqueles não animados, vendavais, granizo, os céus, a terra, o firmamento, louvem ao Senhor. Toda a criação louva ao Senhor. E depois ele fala daqueles que estão vivos, serpentes, aves, tudo que tem vida louve ao Senhor. E depois ele chega no homem, reis, juízes da terra, moços, moças, velhos, crianças, todos louvem ao Senhor. E depois ele trata de uma maneira muito especial no final aqui, no versículo 13, louvem ao Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está em cima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo, e recebeu louvor dos seus fiéis, dos israelitas, que representa o povo de Deus, que representa aquele a quem Deus escolheu, povo a quem Ele tanto ama. Nós somos povo de Deus, povo a quem Deus tanto ama, povo que o Senhor se preocupa, que o Senhor cuida. Então, conhecedores disso, sabedores que o Senhor ama a cada um de nós, que o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós, mais ainda, conhecendo a grandiosidade, a majestade do Senhor, nós temos que louvá-lo, nós temos que adorá-lo. Então abra a sua vida, abra o seu coração para o louvor, para a adoração. Não faça deste momento aqui apenas músicas, momentos de músicas bonitas, que talvez você goste, ou talvez você não goste. Mas que o seu coração adore ao Senhor, que o louvor que saia dos seus lábios chegue ao trono do Senhor como aroma agradável. Vamos fazer isso? Vamos nos colocar de pé e louvar ao nosso Deus, louvar ao Senhor Criador de todas as coisas. Os céus manifestam tua glória, Senhor, os céus manifestam tua glória. Manifestam tua glória, Senhor. 'Céus
manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama teu louvor. É o Deus que todo criou. Nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Nas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor. É Deus que todo criou. Nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. E ao Deus que todo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas. E ao Deus que todo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. As obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Deus, quando olhamos as obras das tuas mãos, Senhor, sentimos o teu poder. Por isso nós te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor realmente é um Deus poderoso, o Deus exaltado acima dos céus, acima da terra, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos encontrou, o Deus que foi ao nosso encontro, que nos salvou. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos, Senhor, te glorificamos, o nosso Senhor. Não há Deus como tu, não há Deus como o Senhor, Criador de todas as coisas. As aves do céu louvam ao Senhor, a tua criação louva a ti. E nós, como povo teu, te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Esta música que nós vamos cantar agora, ela é bem conhecida, então você poderá, de todo o teu coração, soltar a sua voz, alegremente louvar ao Senhor. Quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar-te sempre mais e mais. Nós vamos fazer assim, os homens cantam esta primeira parte, e depois as mulheres, quero adorar-te sempre mais e mais. Vamos lá, homens, primeiramente nós, com todo o nosso vigor.
Todos juntos louvem. Aleluia. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Esse versículo 14 que nós lemos é maravilhoso, né, irmãos? Quando o salmista diz: povo a quem ele tanto ama. O Senhor ama o seu povo, e por isso nós podemos descansar. Que coisa melhor você saber que é amado do Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Ele te ama de uma maneira muito especial, muito particular, e você por isso pode crer e descansar no Senhor. Faça desta canção este momento, onde você realmente se entregue ao Senhor, descanse nele, confia nele. Talvez o seu problema seja maior que o meu, ou talvez o meu possa ser maior do que o seu. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer situação, e você pode descansar nele, você pode confiar nele. Sim, eu creio em ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos entregar os nossos corações nas tuas mãos, Senhor, e descansar em ti, que nós cremos no Senhor. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Todos juntos. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei
move o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Tudo sim, eu creio, Senhor, em Ti. Creio que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, aquele ao qual nós podemos confiar todos os nossos sofrimentos, toda a nossa tribulação. E nós te adoramos, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Sim, eu te Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Nós vamos orar por alguns pedidos, por alguns motivos importantes. Os pedidos que estão ali naquele jarro, o Senhor conhece cada coração que esteve aqui hoje ainda e colocou ali o seu pedido. Confie em Jesus, meu querido. Ele ouve a tua oração, Ele responde a tua oração. Mas além desses pedidos, nós queremos também agradecer pela vida do seu Carlos, que fez uma cirurgia nesta semana, já está bem, estava na igreja de manhã, glória a Deus por isso. Agradecer também pela vida do Henry, que veio, filho do nosso irmão Guto, nasceu esta semana. E orar pelos acampamentos. Nós temos 2 acampamentos acontecendo na nossa igreja. As crianças estão lá na chácara da igreja, os adolescentes e os jovens lá em Vargem Grande Paulista, com a igreja de lá acampados. Que o Senhor abençoe a vida daqueles servos do Senhor naquele lugar. A liderança, os acampantes, que sejam momentos preciosos para a vida deles. E também queremos interceder de uma maneira muito especial pela nossa cidade. Nós temos visto aí na imprensa o quanto a dengue tem atacado, né? O quanto esse surto da dengue tem crescido na cidade de Sorocaba. Essa semana eu fui na Unimed, do meu lado tinha 3 pessoas com dengue, tirando soro, o Fábio também esteve lá e não tinha ninguém para tirar sangue, porque estavam todos lá na urgência, com muitas pessoas. Quem falou que na rua dela, a Cris, né? Na rua dela, 14 pessoas com dengue. Então vamos fazer a nossa parte, né? Naquilo que nós já sabemos o que devemos fazer. De não deixar a água ali num vaso, né? Tirar o foco da dengue, do mosquito da dengue, e orar por aqueles que já foram infectados, para que o Senhor cuide, para que o Senhor apresse, brevie esse tempo difícil, né, que é conviver com essa doença. Vamos orar? Vamos abaixar nossas cabeças? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, obrigado pelo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, através da tua palavra, através destas canções, ó Pai, que falou tanto aos nossos corações.
Nós agradecemos ao Senhor por vários motivos. Entre eles, pela vida do seu Carlos, ó Pai, que está bem. Pela vida do Henry, Senhor, que está conosco. Ó Deus, também pelos acampamentos que estão acontecendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado daqueles jovens, daquelas crianças que estão naquele lugar. Abençoe, Senhor, que eles possam usar esse tempo para crescimento, para amadurecimento, ó Deus, na Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoe também a cada pedido de oração que foi depositado naquele jarro. O Senhor conhece cada coração. Entregamos cada um deles nas Tuas mãos para os Teus cuidados, Senhor. E também te pedimos, ó Deus, por este momento em que vivemos em nossa cidade, ó Pai, com este surto, ó Pai, desta doença, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, ó Pai, que já foi afligido por ela, Senhor, e que possamos, ó Pai, fazer a nossa parte de maneira muito coerente, muito prudente, ó Pai, cuidando para que nossos filhos, nossa família, nossos vizinhos também não sejam infectados, ó Pai. Ó Deus, abrevia esse tempo que estamos vivendo, ó Pai. Nós confiamos no Senhor e entregamos tudo isso nas Tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês podem assentar, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre nós, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Que bom. Muito bom estarmos juntos aqui nesta noite, na casa do Senhor. Uma noite em que a igreja, exemplo do que aconteceu de manhã, está bastante desfalcada, não é? Tem um pessoal viajando e aproveitando esses dias, mas também, e principalmente, a turma que está no acampamento. Temos esses 2 acampamentos acontecendo, como o Milton colocou aqui, tem sido uma grande bênção. Tenho falado com o pastor Marco. Todos os dias nós nos falamos, está tudo bem por lá, até hoje na hora do almoço sem chuvas, e a turminha aproveitando ao máximo o acampamento que está sendo uma grande bênção na vida deles. Acampar com outra igreja, numa outra dinâmica, esse ano tem sido uma experiência interessante. E algumas pessoas compartilharam comigo dizendo, pastor, o senhor não sabe o que foi a saída na sexta-feira aqui, não é? Aquele monte de gente, de mala, de pai, de mãe. Quase que a Vila Jardim foi interditada aqui, né? Para a saída dos 2 ônibus da turma. Então, o desafio agora, irmãos, é continuarmos orando, não é verdade? Orando para que Deus abençoe e continue falando ao coração dos nossos jovens e dos adolescentes. Quanto às crianças, também estão muito bem, graças a Deus. Estão lá curtindo, se divertindo. Hoje à tarde aproveitaram a piscina. O tempo estava bom, o tempo estava aberto, as crianças brincaram bastante na piscina. O presbítero Marcelo foi o nosso salva-vidas hoje à tarde. Então as crianças estavam bem cuidadas, com o Marcelo e com o Rodrigo. E tem sido uma bênção também o acampamento. O tema que as crianças têm estudado é Exploradores da Bíblia. Tema bastante interessante. Eu estou lá também, com exceção de hoje de manhã e à noite, eu estou lá de tempo integral, participando do acampamento, ajudando. Amanhã, cedinho, já estarei lá de novo. E peço que os irmãos também continuem orando para que essa boa semente do Evangelho continue sempre no coração dos nossos queridos, tá bom? Lembrem-se desses motivos de oração até terça-feira, que é muito importante. Queridos, hoje é uma noite bastante significativa também para nós aqui da Igreja do Calvário, porque nós temos a oportunidade de conhecer como igreja hoje o Miguel. O Miguel é o filhinho do diácono Alexandre e da Bárbara, que nasceu há praticamente exatos 3 meses, e para a glória do Senhor ele já está bem, está se recuperando bem. Nasceu tão pequenininho, né? Quando fui vê-lo, aquela mãozinha, aquele pezinho, tão pequenininhos, tão frágeis. Um bebê tão frágil, tão dependente de Deus. Ele já está se recuperando, está bem. Eu quero convidar então o Alexandre, a Bárbara, para trazerem aqui o Miguel. Talvez o Felipe esteja aí também, para acompanhar a família. Demais familiares, como normalmente nós fazemos, convidamos também para esse momento. Para que nós então procedamos o batismo, irmãos. Muito mais do que apresentarmos crianças, nós batizamos crianças. E a Igreja Presbiteriana batiza a criança não por... A Igreja Presbiteriana batiza crianças por convicção de que os filhos são herança do Senhor para a nossa vida
e que não apenas nós somos herdeiros da promessa de Deus, mas os nossos filhos também são herdeiros da promessa do Senhor. Então está aqui o Miguel dormindo, todo de roupa social, não é? Todo elegante, está todo pregador aqui da noite. O Felipe também está aí todo elegante também, os dois de azul, né? Coisa boa. E como vocês sabem, irmãos, nós temos vivido também uma verdadeira jornada de oração em favor desta família por conta da saúde da Bárbara, principalmente, não é? Ela está também aguardando notícias aí para sua cirurgia, para a retirada de um tumor na cabeça, e a igreja tem orado por isso desde o começo, né, Bárbara? Então, ela falou, pastor, eu quero compartilhar com a igreja o que Deus tem feito, eu quero que a igreja ouça com muita atenção o que a Bárbara vai dizer, para que depois, então, nós batizemos o Miguel, e aí, então, oremos por esta família. Eu vou chamar os presbíteros para virem aqui. O Milton, o seu Fran, o Emerson, eu sei que também nós estamos desfalcados. O Marcelo está lá no acampamento, tem o pessoal viajando aí, mas o Fábio também está por aí, né? Quero que os presbíteros também acompanhem aqui, tá bom? Vá. Boa noite, igreja. É uma alegria estar aqui novamente, né? Depois de 3 meses que, assim, demoraram tanto para passar, né? Eu acompanhei pela internet os cultos, tudo, mas não é a mesma coisa. De ver cada um de vocês e também, né? Antes de mais nada, agradecer as orações, né? Agradecer toda a igreja. E assim, né? Desde que eu fiquei sabendo, né, da gravidez, que veio numa hora tão maravilhosa assim, uma hora tão maravilhosa assim, que eu pude focar na gravidez e esquecer do problema de saúde, né? No final a gravidez ficou mais difícil, né? Chegou uma hora que era todo dia no hospital, foram 15 ultrassons, fora os outros exames, porque no final foi ficando bem delicado, mas Deus sustentou, né? Quando o Miguel nasceu, eu olhei aquele nenezinho tão pequenininho, e pensei e falei, meu Deus, deu até um medo assim de carregar, de pegar. E o tempo também que eu tive alta no 4º dia e ele no 10º, tive que largar ele lá, mas foi difícil entender, mas que o melhor lugar naquele momento era lá, com todo o amparo médico, né? Também, né, no quarto, quando eu estava lá no quarto, me recuperando da cesárea, né? E uma outra acompanhante, uma outra mãe lá com o nenezinho dela, amamentando, o nenezinho chorando e tudo, e o meu neném no berçário. Então foi um momento difícil, mas que Deus preparou tudo, né? Deus me deu força, e a cada consulta no pediatra, a cada ganho de peso do Miguel, eu agradeço a Deus, porque agora ele tá crescendo bastante, mama bastante, e até meu sogro fala, esse menino não para de mamar, esse menino vai explodir de tanto que ele mama, né? E eu só tenho a agradecer mesmo, e para a honra e glória do Senhor, agora nós estamos de volta, e nesse momento tão importante. E obrigado, igreja. Aqui. Igreja, eu queria só brevemente falar assim, a palavra diz, muito pode em sua eficácia a oração de um justo, quanto mais de muitos justos. Deus abençoe, muito obrigado, igreja. Amém, queridos. O Miguel ontem completou 3 meses, gente. Coisa boa, né? 3 meses. E o casal, 8 anos de casamento. Dia 17. Então são bênçãos que Deus tem derramado para essa família. Eu dizia para a Bárbara e para o Alexandre, eu não vejo a hora de batizar o Miguel. Porque o batismo do Miguel será muito mais do que um batismo. Será um testemunho. Porque quando a gente olha para o Miguel aqui, a gente vê o cuidado de Deus.
na vida da Bárbara nesse tempo de gestação. A igreja orando, muita gente preocupada, mas Deus colocou a mão de maneira tão especial e permitiu que a gravidez, a gestação toda corresse debaixo de paz, com dores às vezes, mas tudo sendo suportado pela graça do Senhor Jesus. Então convido a todos que se coloquem em pé para esse momento do batismo do Miguel, esse momento de consagração da criança, esse momento de intercedermos por esta família no nome de Jesus. Meus queridos, Alexandre, Bárbara, pergunto a vocês, é do mais sincero desejo do coração de vocês consagrar a vida do Miguel na presença do Senhor como servo de Deus Altíssimo? Sim. Meus queridos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, enviado da parte de Deus para a nossa salvação? Vocês creem no Espírito Santo, Deus que habita em nós, o Deus que tem nos sustentado a cada dia e consolado? Vocês creem? Sim. Queridos, vocês creem que a graça de Deus se manifesta de diversas formas, e uma delas se manifesta também através da igreja, e que a igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus, é o lugar onde vocês desejam consagrar a vida do Miguel todos os dias da sua vida? Sim. Vocês prometem diante do Senhor, diante da igreja, cuidar do Miguel, orientar o Miguel, orar por ele, orar com ele, e servirem vocês mesmos de exemplo e de modelo de vida cristã, de seguimento de Jesus para a vida do Miguel? Sim. Vocês prometem trazê-lo assiduamente à casa do Senhor. Vocês prometem incentivá-lo à vida do reino. Vocês prometem incentivá-lo a uma vida de testemunho operoso, para que ele mesmo seja a boca do Evangelho no lugar onde ele estiver? Amém. Então, diante dessas promessas e diante da igreja do Senhor, nós queremos batizar o Miguel e abençoá-lo no nome poderoso e bendito de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pode chegar um pouquinho mais para frente agora. Isso. Pedir à igreja que feche os seus olhos também. Vamos orar. Deus amado, toda honra, toda glória e todo louvor nós damos unicamente ao nome do Senhor. Porque Tu és, ó Deus, o dono e o sustentador da vida, Senhor. E se hoje, ó Pai, temos aqui o Miguel entre nós, Deus, é por causa da graça do Senhor, que não tem faltado, Senhor, para esse casal. É por causa, ó Deus, do consolo do Senhor, que esteve presente na vida da Bárbara, cada dia da gestação que ela viveu. Dias de alegria, dias de bênçãos, alguns dias mais difíceis, mas sentindo sempre a Tua companhia com ela. Muito obrigado porque o Miguel nasceu com vida e com saúde. Muito obrigado porque ele está crescendo na Tua presença. Muito obrigado porque hoje, ó Deus, ele vem pela primeira vez à casa do Senhor. O nosso pedido, a nossa oração é que ele cresça nos átrios do Senhor. E quando ele puder vir por decisão e vontade próprias, ele venha com alegria servir ao Senhor, levando pessoas a Jesus, sendo um discípulo verdadeiro do Senhor. Pai, abençoa e sustenta, Senhor, esta família. Abençoe a vida do Alexandre, abençoe a vida da Bárbara, abençoe a vida do Felipe, Senhor. Abençoe a continuidade do crescimento, ó Deus, do Miguel. Abençoe a continuidade do tratamento de saúde da Bárbara, Senhor. Põe a Tua mão e que, assim como as obras que o Senhor tem feito até aqui, outras obras ainda venham da parte do Senhor sobre a vida deles. Santifica, consagra, vivifica e abençoa, Senhor, esta família amada, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E agora, Miguel, herança do Senhor na vida do Alexandre, da Bárbara, presente de Deus para a vida do Felipe, ovelhinha de Jesus desse rebanho, ovelha do Senhor, eu te batizo, Miguel, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Senhor, confirme, ó Deus, a obra das nossas mãos, Deus. E abençoe grandemente esta criança, Senhor, para que ele cresça todos os dias da sua vida nos átrios do Senhor. Seja santificado e santificador para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós abençoamos e consagramos esta família no altar do Senhor. E pedimos que todos os votos que agora foram feitos sejam cumpridos na presença do Senhor e na autoridade do Teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor, todas as famílias desta igreja, hoje e para todos sempre. Amém
e amém, Jesus. A igreja pode se sentar, os presbíteros poderão cumprimentar, dar um abraço em vocês, tá bom? Meus queridos, eu quero convidá-los para a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós continuamos refletindo no Evangelho de João a respeito dos sinais da manifestação da glória de Deus por meio de Jesus. Começamos domingo passado fazendo esta série de reflexões e vamos aí pelos próximos domingos até o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Hoje, nós colocamos à disposição da igreja esse impresso. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de receber, talvez nós não tivéssemos o número de cópias suficiente para todos, até porque de manhã também nós entregamos. Mas no domingo que vem eu vou trazer mais cópias dessas, tá bom? Se você recebeu esse exemplar, esse impresso, ele é um pequeno e resumidíssimo roteiro do Evangelho de João, tá bom? Por que eu estou colocando nas mãos de vocês? Porque existem algumas informações do Evangelho de João que são importantes, mas elas são, temos ainda? Ok, temos alguns exemplares ainda então, se você não tem o seu, tá bom? Algumas informações, queridos, complementares do Evangelho, algumas informações que são importantes para o conhecimento do Evangelho, ok? E algumas informações que são dispensáveis de eu ficar trazendo no púlpito toda hora, não é? Como são várias mensagens, algumas informações eu posso dispensar de trazer todo domingo. Então os irmãos levam para casa o impresso, levam, meditam nos textos, conversam um pouquinho sobre o Evangelho de João, conversam um pouquinho melhor. E aí, consequentemente, algumas coisas que eu trouxer aqui na mensagem, automaticamente já farão mais sentido para você que está estudando o Evangelho de João. Se aliado a tudo isso você conseguir ainda ler o Evangelho durante esse mês, como foi proposto, aí então fechamos com chave de ouro, tá bom? João capítulo 4, a partir do versículo 46, Jesus cura o filho de um oficial do rei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse, o filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus numa palavra de oração. Querido Deus, nós te damos graças e louvores por estarmos juntos aqui em tua casa, diante da presença maravilhosa do Senhor. Assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações, nós pedimos que o Senhor agora continue falando e falando de maneira muito especial pela tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, eu me disponho em tuas mãos, para que a tua palavra alcance o coração,
a mente, a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, ou quem sabe nos assistindo em casa pela internet, que em nome de Jesus a tua bênção repouse sobre o coração de cada um dos teus filhos. Ó Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, a voz que direciona, a voz que ampara, a voz que renova. Por isso oramos, ó Deus, ao Senhor, e fazemos isto no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos irmãos, um dos grandes desafios que nós temos na vida é o desafio de discernirmos o urgente do importante. Muitas vezes nós lidamos com urgências como se fossem importâncias. E muitas vezes nós lidamos com importâncias como se elas fossem, na verdade, urgências. Consequentemente, nós gostamos de nos apresentar com certa solenidade em algumas ocasiões que nós acreditamos que exigem assim. Quando vamos conversar com alguém que acreditamos ser uma autoridade, alguém que do nosso ponto de vista parece ser alguém importante, quem sabe colocamos uma roupa diferenciada, quem sabe pensamos nas melhores palavras para usar com alguém. E o mesmo tipo de solenidade muitas vezes nós esperamos que as pessoas tratem a nós também, principalmente se nós consideramos que somos importantes por alguma razão. Da mesma maneira que nós tratamos muitas vezes as pessoas com solenidade, dando uma importância a isso, nós também gostamos que as pessoas se reportem assim a nós. Nós gostamos que as pessoas nos tratem com importância. Nós gostamos quando as pessoas conversam com a gente olhando nos nossos olhos. Nós gostamos quando as pessoas nos chamam pelo nosso nome. Nós gostamos quando nós entendemos que as pessoas estão nos tratando com respeito, com a atenção que nós acreditamos merecer para aquele momento. E isso, queridos, traz à minha memória duas experiências, duas histórias. Uma delas é uma história verdadeira e a outra é apenas uma alegoria, ou seja, uma história que não tem compromisso nenhum com a verdade. Quero começar pela história verdadeira, que me ilustra um pouco disso que eu estou falando. Entre os anos de 95 a 98, eu fiz o Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. A minha formação teológica é de lá. E naqueles anos, havia um funcionário do seminário, que talvez até hoje ninguém saiba o seu nome. Mas ele era chamado por todos pelo apelido de Ceará. Era o Ceará. E o Ceará era uma espécie de faz-tudo no seminário. Ele era o porteiro, ele era da manutenção, ele ajudava na cozinha, ele fazia compras. De vez em quando ele era visto até na sala de aula. O Ceará era uma figura muito familiar para o seminário. E ele era conhecido de todos os alunos, jogava futebol com os alunos, estava sempre com os alunos, porque ele tinha esse contato com todo mundo. E ele era um cidadão muito, daquele nordestino, esquentado, arretado. Por qualquer coisa o Ceará já esquentava a cabeça com todo mundo por lá. E no seminário havia naquela época, hoje não há mais, mas havia naquela época um refeitório, talvez do tamanho desse templo, onde os alunos almoçavam e jantavam, faziam as suas refeições. E havia um telefone assim bem no canto. Naquela época não tinha nenhum, não me lembro de ninguém com um aparelho de celular naquela época, não havia, como se usa hoje principalmente. Então toda vez que alguém ligava no seminário, precisando falar com um aluno, e era a hora das refeições, a ligação era transferida para o refeitório, adivinha quem que atendia o telefone? O Ceará. Então o Ceará atendia o telefone, e ele gritava lá o nome do aluno. Fulano, telefone! Sem a menor descrição, educação, jeitinho, com todo o seu jeitão característico, o Ceará proclamava no meio de todo mundo o nome da pessoa que estava sendo solicitada no telefone. Em 95, no aniversário do seminário, nós recebemos lá a visita do presidente do Supremo Concílio da Igreja. Talvez você saiba que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um presidente, é uma igreja de extensão nacional e tem o seu presidente. O presidente da igreja naquela época foi visitar o seminário no seu aniversário. E ele foi ser o pregador naquela ocasião. E na época, o presidente da igreja era um pastor chamado Guilhermino Cunha, reverendo Guilhermino Cunha. Eu não sei quantos o conheceram, quantos sabem de quem eu estou falando, mas ele é uma pessoa extremamente polida, uma pessoa extremamente educada, um homem que anda muito bem vestido, com ternos caros, com lapelas no seu terno, um homem que tem uma gentileza, uma educação para falar, uma eloquência para pregar, não é? Foi presidente da igreja num momento tão difícil para a igreja, e ele era o presidente naquele momento. Pastor da primeira igreja presbiteriana do Brasil,
que fica no centro do Rio de Janeiro. Queridos, o reverendo Guilhermino Cunha estava lá, pregou no culto de ação de graças do seminário, e ele foi almoçar com a gente no refeitório do seminário. E ele sentou-se ali no meio dos alunos, e almoçou conversando com os alunos, quando de repente o telefone do refeitório tocou. Adivinha quem atendeu? O Ceará. E aí a telefonista disse assim, é um telefone para o Guilhermino Cunha. E ele ficou pensando, ele falou, bom, eu conheço todos os alunos, quem que é esse tal de Guilhermino? Não conheço nenhum Guilhermino entre os alunos. Ah, ele não teve dúvidas. Ele colocou o telefone do lado, em alto e bom som, ele gritou no meio do refeitório todo. Ei, quem é o tal do Guilhermino aí? E claro, todos os alunos riram. O reverendo Guilhermino muito educadamente levantou-se, dando um sorrisinho, e foi até o telefone fazer o seu atendimento. A história alegórica, que não tem nenhum compromisso com a verdade, diz respeito a um dia que Jesus estava andando aqui pelo Brasil. E diz esta alegoria que Jesus estava lendo um jornal, e ele identificou que os postos, que os hospitais que atendem pelo SUS, estavam completamente lotados, as pessoas estavam muito enfermas, nas filas há muito tempo, os médicos e os plantonistas estavam cansados de atender, mas não havia médico e eles não queriam deixar os pacientes ali, então muitos deles estavam dobrando o seu horário de plantão. E aquele posto lotado. A alegoria talvez tenha um certo compromisso com a verdade, vamos combinar assim. E aí esta história conta que quando Jesus viu a condição dos médicos, ele disse assim, bom, eu vou então ajudar os médicos. Eu vou colocar um jaleco, vou entrar por um hospital, e vou me fazer de médico, e vou dizer para o médico que está de plantão, olha, pode sair que eu sou o próximo plantonista, eu vou atender para você. E Jesus fez assim. Quando ele fez isso, o médico que estava atendendo quase não acreditou. Mais do que depressa, largou o jaleco, pegou suas coisas e foi embora. Disse, ainda bem, eu estou muito cansado, estou atendendo aqui há dias, há horas. E Jesus então colocou o jaleco, as pessoas não sabiam quem que era Jesus, sentou-se na mesa e começou a receber as pessoas. Entrava alguém com febre, Jesus o curava, em poucos segundos ele saía da sala. Entrava uma pessoa trazida numa cadeira de rodas, Jesus dizia, levanta-te e anda. E a pessoa saía e em poucos segundos, 30 segundos, a pessoa saía da sala. Entrou alguém num leito, numa maca, doente, Jesus o tocou e em menos de um minuto ele saiu da sala de novo. As pessoas que estavam lá fora então ficaram encucadas. O que está acontecendo? As pessoas entram na sala tão rapidamente, já saem curadas. E alguém perguntou então para aquele homem que estava carregando o seu leito. Escuta, esse novo médico que chegou aí, ele é tão bom assim mesmo? O que havia sido curado respondeu, ele não é tão bom não. É parecido com os outros. Atende a gente rapidinho, de qualquer jeito, e nem olha na nossa cara. O cidadão saiu com o leito na mão. Mas ele achava que ele deveria ficar ali numa consulta de 40 minutos. Porque ele não sabia na presença de quem ele estava. Porque o Ceará não sabia a quem ele estava se chamando de tal. Queridos, o texto que nós lemos, em João capítulo 4, descreve para a gente o segundo sinal que Jesus realizou. Não necessariamente o segundo milagre, de todos os milagres que Jesus realizou, mas o segundo sinal realizado de acordo com a descrição do Evangelho de João. E curiosamente, o segundo sinal acontece de novo em Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho em Caná, ele vai para a Judéia, passa um tempo na Judéia, passa por Sicar, na Samaria, tem aquele encontro com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, tem um encontro com Nicodemos, e agora Jesus volta para Caná da Galileia, e chegando em Caná da Galileia, ele realiza o seu segundo sinal, que é a cura de um oficial do filho, a cura do filho do oficial do rei. Esse rei que João 4 descreve, muito provavelmente era o rei Herodes Antipa, que era um tetrarca do Império da Galileia. Isso significa dizer que o Império estava dividido em 4 partes, em 4 áreas. E Herodes era considerado o rei, o governador de uma dessas 4 partes. Por isso, tetrarca da Galileia. E na verdade o Império Romano não dava muita atenção, não dava muita bola para Herodes Antipas no seu reinado. Na verdade, ele era considerado rei pelo povo que estava acostumado a lidar com a figura real. Mas o império, na verdade, nem o considerava como um rei, na verdade. Ele era um administrador, um governador daquela parte do tetrarcado do reinado da Galileia.
E o oficial, então, de Herodes, possivelmente um oficial ligado à área militar, ele procura Jesus porque diz o versículo 47 que ele ouviu falar das coisas que Jesus estava fazendo. Isso significa afirmar, queridos, que nós estamos aqui no momento do ministério de Jesus, chamado Ministério Público de Jesus. O ministério de Jesus se divide entre o seu ministério particular, que é aquele tempo que ele investe na vida dos discípulos pessoalmente, e depois vem o ministério público de Jesus, quando ele começa a fazer uma série de sinais, de prodígios, de maravilhas na vida de muitas pessoas, e então passa a ser conhecido por isso. Nesse texto em especial, acontece algo muito interessante. Aquele oficial de Herodes procura Jesus clamando insistentemente para que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho que estava praticamente à morte. E aí, meus irmãos, eu preciso compartilhar com vocês que uma das causas que mais nos leva à presença de Deus de maneira intensa em oração é quando nós estamos apresentando diante de Deus alguma intercessão em favor dos filhos. Não é verdade? Apresentamos muitas coisas diante de Deus que nós consideramos importantes. Mas uma daquelas que mais nos faz chorar na presença de Deus, rogar, suplicar, clamar, é em favor de filhos. Concordam comigo, principalmente os pais? Muitas vezes o único recurso que a gente tem é o recurso de se prostrar diante da presença do Senhor para orar pelos nossos filhos. E isso nos leva à presença dele justamente para isso. Só que tem um detalhe. Enquanto Jesus, os seus discípulos e o oficial do rei estavam em Caná, a casa do oficial do rei Herodes ficava em Cafarnaum, que era uma cidade que talvez distasse uns 20 a 25 quilômetros do lugar onde eles estavam. E a grande questão que se levanta nesse texto é, será que Jesus poderia curar? Será que Jesus poderia restaurar? Será que Jesus poderia fazer com que aquele menino fosse curado, mesmo estando num lugar distante? Por isso que eu tenho aqui ao meu lado o símbolo da mensagem desta noite. Um mapa, um globo terrestre. Para trazer para você a pergunta que, por exemplo, se Jesus está nesse ponto do globo, será que ele tem poder? Será que ele tem capacidade de curar alguém que está neste ponto do globo? Será que alguém que está num lugar distante de Jesus pode ser curado por ele simplesmente por uma palavra? Porque foi isso que Jesus disse para o oficial. Você volta para sua casa e você vai encontrar o seu filho curado. Já que você precisa de um sinal para crer, então vá. E diz aqui o texto que aquele homem, o oficial, creu na palavra que Jesus lhe disse. E a palavra que Jesus lhe disse não foi uma pura palavra de profecia, não foi uma palavra de positivismo. O que Jesus fez naquele momento foi ordenar a cura. Porque além de Jesus ter autoridade sobre o tempo, além de Jesus ter autoridade sobre as distâncias, Jesus também tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade física ou espiritual ou emocional. Jesus tem autoridade, portanto, quando ele diz para aquele homem, pode ir embora que o seu filho está curado, não foi para animar o coração daquele homem, para encorajá-lo, para deixar ele um pouquinho mais alegre. Não foi uma palavra, entre aspas, profética, como a gente ouve muitas vezes hoje, no movimento evangélico brasileiro. Quando Jesus diz assim, pode ir que o seu filho está curado, Jesus estava ordenando naquele momento, mesmo estando a quilômetros de distância, Jesus estava ordenando que aquela enfermidade deveria deixar aquele menino naquele exato momento. Jesus estava dando uma ordem para que aquela enfermidade se retirasse do menino. E a palavra de Deus diz que ela realmente se retirou. Agora, o curioso, meus irmãos, é que Jesus tem um contato com uma autoridade aqui, não é verdade? Ele tem contato com uma autoridade ligada à vida militar, um oficial do rei, mas ele tem contato com uma autoridade que era submissa a uma autoridade muito maior, que era Herodes. Agora, vocês percebem que Jesus não faz cerimônias por causa disso? Vocês percebem que Jesus não muda o tom porque ele está conversando com uma autoridade? Vocês percebem que Jesus não faz questão de trazer elogios porque ele está falando com uma autoridade? Pelo contrário, Jesus diz assim, você quer que seu filho seja curado? Pode ir embora para casa que ele vai ser curado. Eu fico pensando se esse milagre de Jesus acontecesse no nosso contexto, na minha vida e na sua vida. Como que nós agiríamos diante dessa atitude de Jesus?
Nós gostamos que as pessoas façam na hora o que a gente quer. Nós gostamos de ser atendidos pessoalmente. Nós gostamos que seja dada a nós a importância que nós atribuímos ter. Agora imagine, você procura Jesus e diz para ele assim: mestre, por favor, eu estou precisando muito da intervenção do Senhor lá na minha casa. E o motivo da intervenção do Senhor é o meu filho. E eu estou aqui para clamar, para suplicar isso para o Senhor. Mas eu quero dizer para o Senhor que a gente mora um pouco distante, eu quero convidar o Senhor para ir até lá. Qual seria a nossa reação, a minha e a sua, se Jesus voltasse para nós e dissesse assim: você quer que o seu filho seja curado? Sim. Você quer que eu vá até a sua casa? Sim. Qual seria a nossa reação se Jesus nos dissesse assim: eu não vou na sua casa, mas pode ir tranquilo que o seu filho está curado? Talvez a postura de muitos seria a postura daquele homem que saiu curado da sala do SUS com a maca na mão. Puxa vida, ele nem olhou na minha cara e a consulta não levou mais do que 1 minuto. Talvez nós iríamos para Jesus assim: onde já se viu? Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para isso mesmo? Onde já se viu? Eu pedi para Jesus uma coisa tão simples. Onde já se viu? Eu pedi para Jesus uma coisa tão essencial. Eu não pedi nada demais para Jesus. Alguns diriam assim: eu nem pedi para ele morrer na cruz de novo. Eu só pedi para ele ir lá em casa e ele não foi. E talvez alguns de nós perderiam a bênção da cura do filho porque ficaram reclamando que Jesus não foi até lá. Isso acontece porque a dimensão que Jesus tem entre urgências e prioridades, e importâncias e importantes, é talvez bem diferente daquela que nós imaginamos. Notem. Em Mateus capítulo 9, nós encontramos Jesus ressuscitando a uma menininha de talvez uns 12 anos, filha de um oficial também chamado Jairo. Mais um pai, clamando por uma filha, Jairo procura Jesus. Mestre, por favor, cura minha filha. E Jesus diz: eu vou com você na sua casa. Naquela ocasião, Jesus queria ir até a casa de Jairo. Só que quando nós lemos Mateus capítulo 9, irmãos, nós encontramos Jesus parando pelo menos 3 vezes para realizar outras curas antes de chegar na casa de Jairo. Como é que a gente lidaria com isso? Primeiro que ele está andando e a multidão começa a apertar, e Jesus sente que alguém tocou, e ele sente que dele saiu o poder. E ele diz isso: alguém me tocou. Os próprios discípulos tentam repreendê-lo dizendo: mestre, é óbvio que alguém te tocou, no meio desse empurra-purra, desse monte de gente que tem aqui, é óbvio que alguém tocou o Senhor. Mas ele disse: de mim saiu o poder. E ele percebeu que era uma mulher, a mulher se apresentou, e ele parou para dar atenção para a mulher. Ele parou para curar mais gente. E Jairo ali do lado. Como que nós estaríamos ali ao lado de Jesus se fosse o nosso filho que estivesse naquela condição? Talvez nós estivéssemos assim: mestre, por favor, vamos logo. Não demore mais. Eu pedi primeiro. Sabe aquela história? Talvez se fosse o Ceará, ele diria assim: vamos logo que a menina está morrendo. Apressando Jesus. Mas Jesus tem uma dimensão de urgência e de importância um pouco diferente da nossa. Segundo, João capítulo 11 descreve a morte de um amigo de Jesus. Quem era ele? Lázaro. E quando Jesus chega na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, as suas irmãs, Marta e Maria, dizem para Jesus uma frase que poderia gerar no coração de qualquer um remorso muito grande. Elas dizem para Jesus assim: se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão não teria morrido. Considerando todo o contexto, a amizade, o amor entre Jesus e a família de Lázaro, eu nem vejo nesse texto que a irmã de Lázaro estava criticando Jesus ou acusando Jesus. Ela estava apenas lamentando: que pena que o Senhor chegou só agora. Porque eu creio que se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E a palavra diz que levou, depois que Jesus soube a notícia, até chegar na casa de Lázaro, se passaram 4 dias. E 4 dias, irmãos, era o símbolo de que se o cidadão morreu, é porque não tem jeito mesmo, ele vai morrer mesmo, ele não vai ressuscitar. Tanto que a ressurreição de Jesus aconteceu em que dia depois da crucificação? Ao 3º dia. Então, havia esse pensamento, essa mentalidade, que até o 3º dia, alguma coisa poderia acontecer. Entrou no 4º dia, bom, se o cidadão não ressuscitou até agora, se nada de diferente aconteceu, se realmente ele morreu, então ele está morto.
Jesus chega lá no quarto dia, ou seja, já cheirava mal, como diz a palavra. Mas Jesus não sente remorso. E é o texto que declara que Jesus chora. E Jesus não sente remorso, basicamente porque a dimensão que ele tem de importância e de prioridade é diferente da nossa. E ainda em Marcos, capítulo 1, um texto que eu já compartilhei aqui com a igreja outras vezes. No início do ministério de Jesus, as pessoas ficam encantadas com aquilo que Jesus faz, curando tanta gente, expulsando tanto demônio, fazendo uma coisa maravilhosa. E aí, ele se separa da multidão para orar separadamente. E os discípulos começam a procurar por ele desesperadamente, porque o número de pessoas que procuravam por ele aumentava a cada momento. E eles dizem para Jesus: Mestre, todos te buscam, por que o Senhor está aqui escondido? E Jesus então responde: não foi para isso que eu vim. Eu vou continuar, eu não vou ficar aqui. E com isso, meus irmãos, Jesus não curou todos os enfermos. Jesus não expulsou todos os demônios. Não porque ele não poderia fazê-lo, mas porque ele tinha muito claro na mente dele, ele veio com um propósito muito definido pelo Pai. E quando Jesus disse assim: eu vou seguir o meu caminho, ele não está se referindo a ir para outra cidade para fazer milagre em outra cidade. Quando ele diz eu vou para o meu caminho, ele está dizendo assim: eu estou indo para a cruz, porque é o caminho da cruz que eu nasci para seguir. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Então, queridos, quando o oficial procura por Jesus, movido pela fé, crendo que Jesus poderia restaurar o seu filho, Jesus não faz cerimônia com a autoridade que ele tinha. E, consequentemente, o oficial então reconhece que Jesus era o Filho de Deus e tinha poder para realizar todas as coisas. Simplesmente porque Jesus é onipresente. Ainda que você se sinta nesse ponto do globo terrestre, e sinta que Jesus está nesse ponto aqui. Ainda que você sinta que você está aqui, e Jesus está aqui. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente hoje aqui nesse tempo. Ele está presente no nosso coração. Mas sabe o que é melhor? Ele está presente também lá nos acampamentos dos nossos filhos. Ele está presente lá nos leitos dos hospitais. Ele está presente nas ruas da cidade. Ele está presente nos lugares da criminalidade. Ele está presente nos lugares onde as pessoas precisam da sua graça e do seu consolo. Ele está presente nos lares das famílias agora. Nós não precisamos mais buscar Jesus e dizer para ele assim: vamos lá para minha casa, porque ele já está aqui. Ele já está presente, ele é onipresente, queridos. E, insisto, ainda que nós nos sintamos num ponto completamente distante. Bom, se eu estou aqui no Brasil, eu estou me sentindo tão abandonado, tão triste, com tantos problemas, com tantas lutas, que a impressão que eu tenho é que Jesus talvez esteja lá no Japão nessa hora. Mas ele está perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam em verdade. Esse é o nosso Deus, queridos. É assim que Ele se manifesta. É assim que Ele se revela para a gente. E quando nós entendemos que Jesus está presente nas nossas vidas, quando nós entendemos que Jesus está mais perto de nós, nós precisamos aprender algumas coisas indispensáveis para a nossa caminhada e para a nossa vida. Inclusive fazendo uso do benefício de tê-lo por perto. Primeiro, eu preciso aprender que buscar a Deus é sempre a melhor solução. O oficial não teve dúvidas. Quando ele ouviu falar do que Jesus poderia fazer, ele buscou a Deus. A palavra do Senhor por meio da boca do profeta diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando, meus irmãos? Quando me buscardes de todo o vosso coração. No entanto, o mesmo profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Queridos, qual que é o tempo para buscar a Deus? Ontem. É urgente. É para já.
Muitas vezes nós lidamos com algumas situações na nossa vida em que nós afirmamos o seguinte: bom, com relação a essa experiência eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, a única opção que me resta agora é buscar a Deus. Queridos, buscar a Deus é a última opção para você? Primeiro você tenta resolver com seus próprios caminhos. Primeiro você tenta resolver com seus próprios recursos. Primeiro você tenta resolver com a sua própria capacidade. E por último você diz assim: bom, agora que eu não consegui resolver mesmo do meu jeito, agora eu vou buscar a Deus. Está errado. Porque o primeiro passo, o ponto de partida precisa ser buscar a Deus. O oficial, que era um gentio, entendeu a importância disso. Porque não eu e você? O oficial queria levar Jesus para sua casa de todo jeito, mas Jesus apenas curou com uma palavra. Buscar a Deus não é a opção que nos resta. Buscar a Deus é o ponto de partida para tudo na nossa vida. Tem áreas da nossa vida que podem ser tratadas e serão tratadas à medida que Deus for realmente buscado em primeiro lugar e nós entendamos que todas as demais coisas serão acrescentadas. Segundo, eu preciso aprender que viver pela fé não é apenas uma opção para mim. Viver pela fé não é apenas um padrão de vida. Viver pela fé é o estilo de vida que agrada a Deus e é assim que eu devo viver. Afinal de contas, eu creio porque eu vi ou eu vi para crer? É crer para ver ou ver para crer? E quando nós falamos sobre isso, nós nos lembramos de João capítulo 20, quando nos conta ali a história de um homem chamado Tomé, que recebeu a notícia de que Jesus não estava morto, ele ressuscitou. E Tomé, então, na incredulidade do seu coração, embora Jesus tivesse avisado esse grupo de homens do qual Tomé fazia parte, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, Tomé, com o coração incrédulo, ele diz assim: eu só acreditarei que Jesus ressuscitou se eu mesmo enxergar nas suas mãos os sinais dos cravos com os quais ele foi crucificado. E naquele momento Jesus aparece na casa, surpreende a todos e diz assim: Tomé, você precisa ver para você crer? Você precisa enxergar o sinal para você crer? Então está aqui os sinais. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você precisa ver para crer, mas felizes mesmo são aqueles que não viram nada e ainda assim creram. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Por quê? Porque viver pela fé é o estilo de vida do justo. O justo vive pela fé. Viver pela fé é o estilo de vida que agrada a Deus. O justo é quem vive pela fé. Os sinais de Deus, meus irmãos, quando nós estudamos os sinais na Bíblia como um todo, os sinais existem para quem não crê. Se você é um discípulo de Jesus, mas a sua fé está firmada em sinais, você está por fora, meu irmão. Porque felizes mesmo são aqueles que não viram nada, mas mesmo não tendo visto nada, creem porque entendem que fé é a certeza de coisas que nós não vimos. Agora, se o seu relacionamento com Deus depende de ver, talvez não seja bem a Deus que você deve buscar, mas um mágico. Todo aquele que busca a Deus porque quer ver alguma coisa, está no caminho errado. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Qual a importância dos sinais no Êxodo, irmãos? Eu diria para vocês que existem dois grandes momentos na Bíblia em que os sinais acontecem. Primeiro, com Jesus, evidentemente, no seu ministério. Mas no Antigo Testamento acontece em Êxodo. Nós não temos outro lugar da Bíblia onde tanto sinal acontece junto, a não ser no ministério de Jesus. É mar que abre, é gente que anda em cima da água, é pão que cai do céu, é nuvem de dia, é nuvem de noite, é sinal para lá, é sinal para cá, o dia inteiro, o tempo inteiro. E aí o Senhor diz assim: Moisés, você vai ficar com essa vara, e essa vara será o símbolo dos sinais que vou manifestar no meio do povo. Para quê? Para que os egípcios creiam que eu sou o Senhor. Deus dá a vara para Moisés fazer sinal para que os israelitas crescem? Não. E tem mais. Quando o Senhor envia as 10 pragas para trabalhar o coração de Faraó em relação à libertação do povo, como que as pragas são chamadas em Êxodo? Sinais. As pragas são sinais de Deus. Para fazer com que quem reconhecesse a autoridade de Deus? Faraó. Por isso, queridos, que aquele oficial simplesmente creu, mesmo sem ver.
E felizes são os que não viram nada, mas mesmo assim creram. E esta expressão do texto que diz que ele partiu para casa, de acordo com os comentaristas, esse texto diz que talvez ele não tenha partido para casa naquele exato momento que Jesus o mandou. É muito provável que ele tenha aproveitado a presença em Caná para resolver, quem sabe, outros assuntos a serviço inclusive do próprio rei. Depois ele voltou para casa. Por que isso é importante? Porque nos faz entender que aquele homem não foi para casa imediatamente porque ele creu. No seu coração ele carregava o seguinte sentimento: não importa a hora que eu chegar lá, o que eu sei é que a hora que eu chegar, eu vou encontrar o meu filho restaurado. Por fim, quando nós compreendemos que Jesus está bem perto de nós, mais perto do que podemos imaginar, nós precisamos aprender também a depender continuamente, queridos, da providência de Deus na nossa vida. E depender da providência de Deus na nossa vida significa conviver com surpresas. Significa ter que lidar com surpresas sempre. E onde que a gente vê a providência de Deus nesse texto? No horário em que o milagre acontece. Era a hora 7ª. E aí, quando o oficial está voltando para casa, já no caminho ele encontra os seus servos, que dizem assim: calma, fique tranquilo, porque o seu filho já está curado. E ele resolve fazer uma pergunta: que horas mais ou menos ele foi curado? E eles dizem assim: aproximadamente à 1h. E naquele mesmo momento o oficial se lembra, e diz a palavra de Deus, usa essa expressão, no versículo 53, a expressão precisamente. Precisamente porque Deus não faz nada antes da hora, queridos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus não faz nada antes da hora, mas Ele não faz nada atrasado também. Ele faz precisamente no tempo certo. E viver dependendo da providência de Deus é viver assim, sempre sabendo que cedo ou tarde nós podemos lidar com uma surpresa. O oficial entendeu que foi precisamente à 1h que Jesus disse que o seu filho seria curado. E ele foi curado naquele exato momento. Jesus expulsou por completo a enfermidade que havia nele. E aquele homem creu. E a casa dele toda creu em Deus. E esse é o objetivo do Evangelho de João. Que as pessoas creiam em Deus. O objetivo do sinal está satisfeito. E aí eu me lembro de um outro texto em Atos capítulo 12 que conta um momento muito tenso para a igreja primitiva, porque Pedro estava preso por causa da perseguição. Tiago já tinha sido decapitado. Pedro estava preso porque naqueles dias ninguém podia matar ninguém. Mas passados alguns dias Pedro seria morto também. Mas a palavra de Deus diz em Atos 12 que enquanto Pedro estava preso, a igreja levantava um incessante clamor em favor da vida dele. E meus irmãos, a palavra de Deus diz que enquanto a igreja orava por Pedro, as portas da prisão abriram. E ele saiu por aquelas portas, enquanto a igreja orava por ele, precisamente no mesmo momento. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Talvez você tenha uma experiência assim. Pastor, eu estava lá, entrando na sala de cirurgia, mas eu sabia que os irmãos estavam orando por mim naquele momento. Pastor, eu estava lá passando aquele momento difícil, mas foi naquele exato momento que eu sabia que a igreja estava de joelhos pela minha vida. Pastor, eu estava orando pelo meu filho e sem saber, naquele momento ele sofreu um acidente. Eu não sabia, mas eu estava orando por ele. Naquele momento precisamente. E a providência de Deus se manifestou com tanta surpresa que quando Pedro saiu da prisão, o que ele fez? Vou na casa do povo da igreja. Eles estão orando por mim. Quando ele chegou na casa que o povo estava reunido, ele bateu na porta. O povo estava orando, né? Mandaram uma menina abrir a porta. Uma menina chamada Rod. Uma adolescente, talvez, uma serva da casa. Enquanto o povo continuou orando por Pedro, ela foi abrir a porta. E a hora que Rod abriu a porta e olhou e viu Pedro lá fora, quase que ela caiu de costas. E ela ficou tão entusiasmada que ela nem abriu o portão para o Pedro entrar. Ela voltou para casa contando: Pedro está aí, Pedro está liberto. E sabe como que ela foi chamada pelos adultos? De louca. Como assim? Nós estamos aqui orando justamente porque Pedro está preso. Mas todos tiveram que reconhecer que o Espírito Santo de Deus agiu enquanto a igreja orava.
Pedro estava sendo liberto. Porque para Jesus, queridos, não existem distâncias. Ele está presente em todo lugar. E Ele age com o seu poder sobrenatural em todo lugar. Jesus não trata o oficial de uma maneira diferenciada porque ele era uma autoridade. E Ele não vai tratar a gente assim também. Se eu considero que eu tenho alguma posição na igreja, que eu considero que é maior ou mais importante do que de alguém, Jesus não vai me tratar diferente por isso. Se eu tenho uma posição na sociedade de Sorocaba, que eu considero mais importante do que os demais, Jesus não vai me tratar com distinção por causa disso. Pode ser que eu fale para Ele, vamos na minha casa, Ele vai dizer assim, eu não vou na sua casa. Mas você vai dizer assim, mas até a casa do Zaqueu o senhor foi? E na minha, o senhor não vai? Mas talvez Ele diga para você assim, pode ir, que aquilo que você espera ver acontecer já aconteceu. E as surpresas da providência de Deus se manifestarão para a honra e para a glória do nome dEle. Eu quero convidar você para um exercício de fé agora, no final dessa mensagem. Eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor. Por uma causa, por alguém que não está aqui agora. Mas que agora, às 8h25 da noite, do domingo, dia 15 de fevereiro de 2015, nós vamos interceder por essa pessoa. Onde quer que ela esteja. Porque Jesus está aqui, mas está lá com ela também. Nós vamos orar pedindo um milagre de Deus lá nos acampamentos. Porque eu creio que Deus levou alguns jovens e alguns adolescentes, algumas crianças para esse tempo com Ele, porque Ele quer fazer algumas transformações no coração dessas pessoas. Mas ok, se os seus filhos não estão em nenhum acampamento, talvez exista alguma pessoa, alguma causa, pela qual, nesse momento, nós queremos orar ao Senhor e pedir, Senhor, precisamente nesse momento, visita, Senhor, cura, Senhor, age, Senhor, faz um milagre, Senhor, porque é só o Teu milagre. Se não for o Teu milagre, nada mais poderá fazer a diferença. Mas isso só se você crer mesmo que o Espírito Santo pode bater no ombro da pessoa por quem você vai orar. Se você não crê, não tem problema, não precisa orar. Não quero desafiar você a pecar. Mas se você crê que nesse momento o Espírito Santo pode bater no ombro da pessoa, onde ela estiver, você vai orar ao Senhor e pedir isso. Nesse momento é muito provável que os jovens e os adolescentes estejam sendo ministrados lá no acampamento pela palavra. O que Deus está fazendo lá que a gente não sabe? As crianças estão ouvindo a palavra muito provavelmente agora lá no acampamento. O que o Espírito Santo quer fazer no coração desses pequenos que a gente ainda não entendeu? Feche os seus olhos. São precisamente 8h26. Em nome de Jesus, pela fé, eu quero desafiar você a anotar esse horário na orelha aí da sua Bíblia. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a anotar esse dia e esse horário num cantinho do boletim. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a marcar esse dia e esse horário no seu coração. Porque eu creio que precisamente nesse momento, o Senhor Jesus pode fazer um milagre no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nos acampamentos, na vida de pessoas por quem vamos orar, por circunstâncias que vamos ter que lidar nesta semana, por causas que talvez você tenha considerado até perdidas. Mas o Deus a quem servimos não é o Deus de causas perdidas e impossíveis. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, se verdadeiramente você crê que o Espírito Santo de Deus, Jesus, pode nesta noite, às 8h30, encostar no ombro dessa pessoa por quem nós vamos orar agora, coloque isso diante de Deus. Se for o caso, clame, rogue, implore como o oficial fez. Se isso te fizer derramar lágrimas, não impeça que isso aconteça. Mas chore na presença do Senhor. Para dizer, Senhor, eu creio que nesse lugar o Senhor pode fazer coisas tremendas. Nessa hora, em qualquer lugar do mundo.
Talvez terça-feira, quando você receber seu filho em casa, você tenha uma surpresa. E talvez você ouça dos lábios dele: mãe, domingo à noite, pai, domingo à noite, alguma coisa aconteceu no meu coração. Vamos ficar em pé, vamos pedir isso ao Senhor no nome de Jesus. Só o amor de Deus, queridos, é que pode fazer isso por nós. Um amor inexplicável, que de alguma forma até nos constrange. Eu quero convidar você para nós cantarmos agora uma canção. E durante essa canção você vai orando. Durante essa canção você vai apresentando diante de Deus. Durante essa canção você vai clamando por alguém que precisamente a essa hora o Espírito de Deus vai tocar. Hoje talvez, agora talvez seja a hora 7ª que Jesus está expulsando as enfermidades da vida de alguém. Seja ela física, emocional, espiritual. Porque Ele nos ama com um amor inexplicável. Um amor capaz de abrir mão do seu próprio Filho em nosso favor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, coloque diante dele a sua vida em nome de Jesus. Estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio Filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é capaz de abrir mão do bem mais precioso que
querido, precisamente nesta hora, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, o nosso coração. Porque mesmo Jesus, com quem o oficial do rei Herodes conversou, é o Jesus com quem nós estamos conversando neste lugar. Ele está aqui, o Teu Filho. E é diante de Jesus que nós queremos entregar todas as nossas causas, para aclamar ao Senhor, ó Deus, por aquelas pessoas ou circunstâncias que não estão aqui agora, mas o Senhor sabe, ó Deus, a que distância estão de nós. E nós cremos que o Senhor pode tocá-las, aonde quer que elas estejam neste momento. E é por isso, Pai, que nós pedimos em nome do Teu amor por nós, em nome do sangue de Jesus, Pai, que o Senhor toque em nome de Jesus com essas pessoas, aonde quer que elas estejam nesse momento. Oramos, ó Deus, pelo toque do Senhor precisamente nesse horário nos acampamentos, ó Deus. Para que haja ali, Deus, um grande encontro com o Senhor, que venha transformar, que venha mudar, que venha renovar a nossa vida por inteiro, Senhor. Que amor é esse, Deus? Que amor maravilhoso. Muito obrigado por este amor que nos alcançou. Toma, Senhor, o coração de cada pessoa que aqui está e nos ajude, Deus, e nos ensine a vivermos pela fé, dependendo da Tua providência, Senhor, convivendo a cada dia com as surpresas que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, por essas pessoas que estão aqui nesta noite, por aquelas que nos assistem em casa, eu quero pedir ao Senhor uma surpresa boa para esses irmãos dessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque, e que o Senhor faça isso por amor do Teu santo nome. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar, querido. Deus te abençoe e que dê a você uma boa semana na presença do Altíssimo. Glória.